Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de atualizações do Flu, caso Gabigol e renovações. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, vamos nessa. Acredite, em áudio advogado do VAR, a árbitra não vê intenção de Gabi ao pisar em Ganso. Então, a árbitra não vê intenção de pisão de Gabi com Ganso. Esse pisão aqui, ó. Vamos colocar aí para o que ele fala assim. Antes do Daronco, não tenho essa clareza. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tenho essa clareza para ver a falta. Aí a assistente do VAR, a perna do jogador é atingida, ele vai e segue bem aonde o jogador vai pousar a perna. Aí a Daiane Caroline Muniz fala: o VAR fala, sim, exatamente, tem o pisão do jogador do Flamengo, porém ele está tentando retirar a perna e a perna do jogador do Fluminense está exatamente onde o jogador do Flamengo está o pé, ok? Não é intencional esse pisão. O VAR de novo falando do Daronco, o lance está checado, existe o pisão, porém não é uma ação que ele quis fazer, não é uma ação deliberada, tá bom? E quando acontece o contato, ele tira a força também, tá? Vamos lá. Isso aqui, essa parte aqui, tem um pisão do jogador falando por ele tá tentando retirar a perna. Como é que você sabe disso? Eu quero saber como é que você sabe do que o cara tá pensando. Eu queria saber disso. O que acontece é o seguinte: igualmente a lei existe chamada de coisa de um fator objetivo e subjetivo. No caso do... nesse caso aí, não está sendo discutido nada que seja objetivo. Provavelmente isso não tem nada objetivo. A única coisa objetiva é: ele pisou no jogador. É a única coisa objetiva. Ou seja, até isso, quer dizer, existe uma interpretação de quanto é falta ou não? Não é óbvio? E novamente, então quer dizer, o que está dizendo aqui? Em resumo, que as faltas acontecem apenas se você há intenção de fazer falta? Desculpe, isso não existe. Diversas vezes o jogador, ele tenta realmente ficar com a bola e tenta ocupar o espaço e acaba fazendo uma falta. Então desculpe, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte: você está errado. Não precisa ter intenção para você dar cartão. Como também não precisa ter intenção para você dar uma falta. Ok? Então, é isso que eu te falo, né? A minha análise é justamente essa. O VAR e o juiz nada fizeram. O juiz sofreu uma punição e a VAR não. Ou seja, de novo a gente vai ter mais envolvimentos de problema nisso tudo. Ou seja, não diz nada sobre isso. Não diz nada sobre isso. É uma vergonha que trabalha ali. E é justamente isso, ampliando o debate. O VAR não foi punido. Ou seja, não aconteceu nada com o erro grave do que ela fala. E já o juiz foi. Ou seja, não é uma coisa estranha? Por que o juiz foi punido e o VAR não? Por que os dois... O que acontece? Quando a gente fala de uma falta, de qualquer tipo de situação, os dois são acionados. Tanto o juiz quanto o VAR. Ué? Então não tem essa união? Eu acho que eu preciso entender melhor sobre o que é o VAR. Porque tá difícil entender. Por que o juiz foi punido e o VAR não? O que motivou justamente isso? Porque, ao meu ver, ele só falou que não tem certeza.
E que o VAR realmente promoveu isso. Ou seja, a maior culpa é do VAR e o VAR não foi punido. A menor culpa, que ainda é uma grande culpa, foi punido. Então desculpe, gente. Tá faltando alguma informação aqui? Será que é um caso de manipulação de resultado? Não sei, né? Antes de a gente continuar falando mais sobre isso, sobre outro tema, faça todos os inscritos aqui, se inscreve no canal, faça o tempo pra você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais de ligação de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela e vamos falar mais sobre outro tema. Que é justamente isso aqui, ó. Fluminense acerta a renovação de Edinho, moleque tiarense, estendeu o vínculo até o fim de 2024. Pra quem não sabe, né, pela idade dele, ele não pode fazer um vínculo de 4 anos, ele tem que fazer um vínculo de mais um ano. E aí depois desse mais um ano ele pode estender o vínculo para mais 4, 5 anos. Isso daí condiz com a Lei Pelé. Para que o jovem jogador, ele não seja punido por um contrato extenso. Porque às vezes os caras faziam um contrato extenso para o jogador não poder sair do clube. Ou se ele saísse, ele é severamente punido. Ou seja, é uma segurança sobre isso. Então é interessante a gente comentar que o que eu falo para vocês? As contratações você tem que ver muito bem essa questão de ano. Quando eu falo 2025, o que você tem que entender? Que é o ano do Mário eleger o Oswaldo Montenegro para ser o novo presidente do clube. Igualmente, em 2024, no caso do moleque Tcheren, ele só pode estender por conta da Lei Pelé, que é a lei de proteção ao jogador. Então Edinho e Wallace tiveram os contratos renovados, ambos para 2024. E aí, uma mini análise veremos eles em algum jogo pelo profissional? Porque todos eles renovaram esse vínculo profissionalmente. Ou seja, eles não podem mais, eles não deverão ser mais incluídos no setor sub-20, sub-10, sub-17. Não, ele agora é profissional. Ou seja, ele tem que realmente jogar pelo Fluminense profissional. A pergunta é, teremos alguma chance do Edinho estar estreando, ou Wallace estar estreando pelo Fluminense em algum momento? Caso contrário, já tem alguma informação de saída dele por empréstimo para gerar rodagem, ou até mesmo uma possível venda? Fora disso, estamos jogando dinheiro no lixo. Espero que a gente não faça isso. E ampliando o debate, já fiz diversos vídeos sobre o tema, mas em resumo, eu não aceito o que o Diniz está fazendo, que é uma putaria. Desculpe por falar essa palavrão, mas eu preciso falar para vocês entenderem. O Fluminense, ele por muito tempo foi os garotos da base. E muito por conta da base é que a gente conseguiu se manter na Série A. Eu prefiro muito mais ter um time ruim, mas ter um time voltado para a base, do que eu ter um time muito bom só contratando gente. É isso que é a minha preferência. Se o Diniz fala em uma mudança, em uma revolução, eu falo também em revolução. Uma revolução silenciosa, que é justamente isso. É entender que o Diniz tem que colocar esse jogador em algum momento. E é por isso. Eu foco muito na base, eu me preocupo bastante com ela e eu quero que ela se torne uma grande funcionária, um grande funcionamento desse clube. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o tiro para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. E todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para dar qualquer valor e saudações tricolores.